Sou professora Geovália do IFMG Campus São João Evangelista e vamos continuar as nossas aulas aqui sobre cabeamento, né? Na última aula nós falamos sobre a camada física e agora vamos falar sobre o cabo de par trançado, que é um dos cabos que atua na camada física do modelo OSI, né? Fazendo com que haja uma ligação entre os computadores da rede e o elemento concentrador, que é o hub ou switch. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre esse cabo? Vamos falar nessa aula sobre as características, vantagens e desvantagens deste cabo, tipos dele, os tipos de categorias que nós temos de par trançado e sobre a pinagem. Características do par trançado. Bem, cada par é enrolado em espiral de forma a reduzir o ruído, as distorções. O que é ruído? Bem, gente, eu já disse em outras aulas que alguns equipamentos causam interferência eletromagnética no cabeamento que está transportando um tipo de sinal elétrico. Então, para evitar essas distorções, essa interrupção, essas interferências eletromagnéticas, é que é necessário fazer com que esse fio fique todo enrolado em espiral, igual está aqui na figura. Isso diminui a área de contato, com o meio externo e, consequentemente, diminui a interferência. Esse tipo de cabo trabalha com transmissão analógica e transmissão digital. Vamos pensar aqui, transmissão analógica, geralmente é o sistema telefônico, o sistema de telefonia. E transmissão digital é utilizada pelos computadores e equipamentos digitais. Esse tipo de cabo, ele tem geralmente 4 pares de fios enrolados. Então, são 4 pares de fios. Aqui dentro, geralmente, utilizam as mesmas cores. É um par laranja, um par verde, um par marrom e um par azul. Vantagens desse tipo de cabo. Bem, a maior vantagem do cabo de par trançado é porque ele utiliza uma taxa de transferência de arquivos muito maior do que o cabo coaxial. Se a gente for analisar em termos de velocidade e desempenho, o cabo coaxial trabalha com velocidade de 10 megabits por segundo, enquanto o par trançado pode atingir taxas de até 10 gigabits por segundo. Então, ele tem um baixo custo. Então, o cabo de par trançado comum, o padrão que é utilizado em redes, ele geralmente é mais barato do que o cabo coaxial. O cabo de par trançado é bastante flexível. Essa vantagem, é uma característica do cabo de par trançado que faz dele com que ele seja bastante utilizado, visto que todo o cabeamento da rede hoje em dia é utilizado de forma embutida, ou seja, a gente passa em dutos, em alguns canos, que ficam dentro das paredes das instalações. Então, se não for um cabo bastante flexível, na hora de realizar as curvaturas que são necessárias para que esses cabos cheguem até o seu destino, muitas vezes ele pode se romper ou pode ser danificado e atrapalhando a transmissão que ocorre dentro do fio. Então, a flexibilidade é uma vantagem do cabo de par trançado. Ele tem um baixo custo de manutenção, então o cabo de par trançado, o conector que é utilizado pode ser confeccionado. Então, um dos nossos objetivos aqui nas aulas seguintes, a gente ensinar como confeccionar esse conector e ele é bastante barato. Então, se tiver algum problema na transmissão, um dos maiores problemas geralmente costuma ser no conector. Então, é só cortar o conector e fazer outro. Então, isso também é uma vantagem. E como desvantagem? A principal desvantagem é que o comprimento do cabo é considerado pequena em relação a outros cabos. Ele atinge aí no máximo, de acordo com as especificações do fabricante, de 100 metros. Então, você pode ter um cabo entre a origem e o destino de no máximo 100 metros. Se a gente for comparar com o cabo coaxial, que vocês já conhecem, ele trabalha com 200 metros, no caso do coaxial fino, e 500 metros no cabo do coaxial grosso. Então, ele é considerado bem com limite, uma distância de cabo bem menor. E outra desvantagem
é que ele sofre muita interferência eletromagnética do meio externo. Então, se você tiver um equipamento, né, uma máquina ligada perto de onde está um cabeamento de rede usando par trançado, possivelmente esse cabo pode sofrer muita interferência. Então, o que é sugerido diante dessa situação? Usar esse tipo de cabeamento somente em parte interna, somente dentro de um local onde é fechado, né? E não na parte externa da rede. Bem, o cabo de par trançado nós temos dois tipos. O tipo que nós chamamos de sem blindagem, que é chamado de UTP, né? Que é o par trançado sem blindagem. E temos o tipo STP, que é o cabo de par trançado com blindagem, né? Em cada par de fios tem um material que diminui a interferência eletromagnética sofrida pelos fios de cobre. Então, é uma vantagem, né, a questão da blindagem. Bem, o par trançado usa uma técnica chamada técnica de cancelamento. E o que consiste a técnica de cancelamento? Bem, cada par de fios transmite a mesma informação, só que com polaridade invertida. O que é polaridade, gente? Vamos lembrar lá da pilha, que a gente utiliza em diversos equipamentos. A pilha, vocês sabem que tem uma polaridade, né, numa ponta e outra na outra. Então, olha só, a gente pode ter, né, a polaridade positiva, então o sinal sai do positivo e vai para o negativo. Aqui, olha, tá saindo do positivo e indo para o negativo. Então, o que o cabo faz? Se você tem um par para levar informação, um fio desse par vai sair do positivo e ir para o negativo, e o outro fio vai sair do negativo para voltar para o positivo. Isso faz com que os campos eletromagnéticos que são criados por cada fio, um cancela o campo eletromagnético do outro. Então, com isso, o campo eletromagnético gerado por um dos fios é anulado pelo campo eletromagnético gerado pelo outro. O receptor pode verificar se a informação chegou ou não corrompida, por causa, né, que a informação ela vai de forma duplicada. Se você tem dois fios levando a mesma informação, lá no destino, lá no receptor, ele pode verificar se a informação estiver igual nos dois fios, significa que ela chegou correta. Se um fio, a informação estiver de uma forma e no outro fio ela estiver de outro, significa que essa informação foi corrompida ao longo do caminho. Isso quer dizer que no cabo sofreu uma interferência eletromagnética e fez com que a transmissão ocorresse de maneira inadequada. Então, o computador receptor tem que pedir novamente para o computador transmissor enviar aquela informação que chegou danificada, né, para que ela seja retransmitida. Categorias do cabo de par trançado. Bem, essa tabela aqui é importantíssima para quem quer trabalhar com cabo de par trançado, né? Nela a gente tem várias informações: a categoria, a frequência com que o cabo trabalha, a taxa de transmissão e a distância máxima que o cabo suporta. Essas informações são dadas pelos fabricantes de par trançado. Elas são importantes porque a gente tem que utilizar equipamentos que trabalham com a mesma taxa de transmissão que o cabo escolhido. Então, se você tem um hub que trabalha numa determinada velocidade e usa o cabo usando outra velocidade, você vai ter um problema na rede. Ou a rede vai ficar muito lenta, ou pode acontecer de nem houver, né, transmissão sendo realizada. Então, por isso é importante usar equipamento e cabo, né, com a mesma categoria, com a mesma taxa de transmissão. Então, vamos lá. Nós temos categorias que variam do 1 ao 7. A categoria 1 e 2 são cabos, né? Inclusive a categoria 1 é um cabo que os fios nem são trançados. Então, é um cabo que trabalha com dados e ele é usado no sistema de telefonia. Então, a gente nem precisa de ficar aqui detalhando muito sobre ele. O cabo categoria 2 também trabalha com uma taxa muito baixa de 1 megabits por segundo, também é usado no sistema de telefonia. A diferença é só que ele trabalha com dois canais, um de voz e um de dados. Então,
Então, esses dois cabos, nós não vamos falar sobre eles porque nós não vamos utilizar eles em redes de computadores. Redes é utilizado da categoria 3 até a categoria 7. Então, vamos cada uma. Categoria 3 trabalha com a frequência de 16 MHz, né? A taxa de transmissão é de 10 megabits por segundo, ou seja, a mesma taxa de transmissão usada no cabo coaxial fino e no cabo coaxial grosso. E a distância máxima desse cabo é de 100 metros. Geralmente, gente, todos os cabos de par trançado trabalham com 100 metros de distância. A única diferença é a categoria 6. Então, assim, só a categoria 6 que trabalha com a distância diferente. A categoria 3 nem saiu no manual de normas de redes de computadores, não. Né? E ele é um cabo também utilizado pelo sistema de telefonia. Ele pode ser usado, né, para redes e também para o sistema de telefonia. Como a velocidade dele é considerada baixa, porque é uma velocidade, né, até então usada pelo cabo coaxial, hoje em dia no mercado a gente quase não encontra esse cabo, né, para ser usado em redes, lembrando desse detalhe. O CAT4, né, categoria 4, trabalha com 20 MHz de frequência e com 20 megabits de velocidade, também distância de 100 metros. Só que é um cabo que hoje em dia já está obsoleto, a gente nem encontra aí no manual de normas, né, da pinagem dos cabos de par trançado. Categoria 5, agora vamos prestar atenção, porque agora já é uma categoria importante. Trabalha com 100 MHz de frequência e com velocidade, taxa de transmissão de 100 megabits por segundo. Olha, 10 vezes mais do que a taxa utilizada pelo cabo coaxial. Então, esse cabo aqui é um cabo usado nos dias de hoje. 100 megabits de taxa de transmissão, distância de 100 metros. Depois surgiu o cabo CAT5E. O CAT5E também trabalha com frequência de 100 MHz, só que ele consegue atingir velocidades de até 1 gigabits por segundo, ou seja, 1000 megabits por segundo. Gente, 100 vezes mais do que a velocidade do cabo coaxial. O CAT5E é bastante utilizado no mercado, porque ele tem uma certa flexibilidade. Você pode trabalhar com equipamentos que trabalham a 100 megabits por segundo ou com equipamentos que trabalham a 1 gigabits por segundo. Ele também é um cabo que utiliza distância máxima de 100 metros. Categoria 6, 250 MHz até 1 gigabits por segundo de taxa de frequência, só que com distância de 55 metros, que é uma distância muito curta, né, para um cabo. Imagine aí, gente, colocar um equipamento, né, um computador interligado a um hub ou um switch usando apenas 55 metros de distância. Se estiver no mesmo cômodo, ainda é possível, mas geralmente, né, esses cabos passam nas paredes, então utilizam uma metragem maior do que essa. CAT6A é uma categoria que trabalha com 500 MHz de frequência e aí, 10 gigabits por segundo de taxa de transmissão. Esse cabo aqui, olha, é sensacional, uma velocidade muito considerável. Uma velocidade de 10 gigabits por segundo significa que eu tenho 10.000 megabits, né, passando no cabeamento em apenas 1 segundo. É uma velocidade muito rápida. E a distância é a distância padrão do cabo de par trançado, que é os 100 metros. Categoria 7 é uma categoria ainda, né, que está em desenvolvimento. Alguns lugares falam que já foi desenvolvido. É uma categoria também utilizada no sistema de telefonia. Usa uma frequência de 600 MHz por segundo. Alguns autores, inclusive, falam de 600 a 700 MHz por segundo. Usa uma taxa de transmissão igual do CAT6A, de 10 gigabits por segundo e distância de 100 metros. Né? Aí vocês podem me perguntar, qual que é a grande diferença entre CAT6A e CAT7, sendo que a taxa de transmissão, que é o que mais me interessa, e a distância são iguais? Bem, o CAT7, né, que trabalha com 10 gigabits por segundo, ele também é usado no sistema de telefonia, ele é um cabo blindado.
Se ele é um cabo blindado, significa que ele não sofre interferência do meio externo. Isso é uma grande vantagem, visto que a gente sabe, né, das interferências eletromagnéticas que ocorrem e isso geralmente causa um atraso na rede, né, faz com que a rede fique mais lenta. Então, ele tem essa vantagem em relação ao CAT6A. E ele usa também conectores do tipo Tera. É um tipo de conector diferente, só que é um conector que já pode ser colocado direto no equipamento chamado PET Panel, que é um switch, só que é um switch parafusado num rack, que é um equipamento utilizado geralmente nos CPDs, ou seja, nas salas que ficam com todo o maquinário responsável pelo controle e gerenciamento de uma rede de computadores, tá? Então, essa categoria 7 também não é tão utilizada porque tem um custo um pouco mais alto. Então, as categorias mais usadas é o CAT5, CAT5E, CAT6 e CAT6A. Vamos falar agora sobre a pinagem, como que os fios levam as informações dentro do cabo. Então, nós temos dois tipos de cabo, que é o 10 base T e o 100 base TX. Que cabos são esses? Bem, gente, cabo que trabalha com velocidade de 10 megabits por segundo e distância padrão de 100 metros. Vamos lembrar lá das categorias. Quem trabalha com 10 megabits por segundo e distância de 100 metros é o cabo CAT3, que também é usado no sistema telefônico. E o cabo 100 base TX? Bem, qual o cabo que trabalha com 100 megabits de taxa de transmissão e distância padrão de 100 metros? Ah, CAT5. Então, olha só, CAT3, categoria 3 e categoria 5 utiliza dois pares, um para transmissão de dados e o outro para recepção. Isso significa que o par verde que vem dentro do cabo, o par de fios verde, ele transmite a informação. O par laranja é o par responsável por receber as informações, ele é o receptor. E o par azul e o par marrom não são utilizados. Eles só ficam lá dentro do cabo sem exercer nenhuma função. Isso quando eu trabalho com o cabo CAT3 e o CAT5. Como utilizam canais separados para transmissão, né, um canal para transmitir e outro para receber, é possível utilizar a comunicação full duplex. Lembram da comunicação full duplex? Né? A gente tem um equipamento que transmite, né, envia a informação, o receptor recebe, o receptor também pode enviar a informação, só que todos dois ao mesmo tempo. Então, enquanto um está levando informação, um cabo, né, um par de fios está levando a informação, o outro par de fios está recebendo simultaneamente. Isso faz com que a transmissão ocorra de forma mais rápida. Dois pares de fios não são utilizados, é o que a gente falou, né? Par azul e par marrom. CAT5E. Bem, CAT5E já trabalha com velocidade de 100 megabits por segundo ou de 1000 megabits por segundo. Quando o CAT5E é usado em uma rede Gigabit Ethernet, o que é uma rede Gigabit Ethernet? É uma rede que trabalha com taxa de transmissão de 1000 megabits por segundo, ou seja, 1 gigabits por segundo. Então, esse cabo utiliza 4 pares de fios simultaneamente. Isto é, 4 pares são usados para transmitir pedaços da mesma informação. Então, agora, gente, olha, vai usar os 4 pares de fios para poder levar e trazer informações. Então, quais que são os pares transmissores? Par verde, que a gente já conhece, que transmite informação. Então, ele vai transmitir apenas a metade dessa informação. E o par azul vai levar a outra metade da informação. E o par laranja vai receber uma parte da informação. E o par marrom vai receber a outra parte da informação. Com isso, é possível que esse cabo, que trabalha a velocidade de 100 megabits por segundo, consiga atingir uma taxa de 1000 megabits por segundo, porque está usando todos os fios que tem dentro do cabo. Então, conseguiu maximizar a velocidade atingida pelo cabo.
Então, cada par de fios ele é bidirecional e trabalha em modo full duplex. Um sinal sendo transmitido no cabo Gigabit Ethernet, né, que a gente sabe que trabalha com 1000 megabits por segundo, representa 2 bits em vez de um único bit, como acontecia na rede que usa sem base T, que é a rede, né, que trabalha com cabo categoria 5, que trabalha com 100 megabits por segundo de taxa de transmissão. Então, em vez de simplesmente usar níveis de tensão no sinal para representar o bit 0 ou o bit 1, ele usa 4 tipos diferentes de tensões. Cada tipo de tensão elétrica, né, representa 2 bits de informação. Então, pode ser os 2 bits 0, 0, ou os 2 bits 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Com isso, é só uma parte da informação que passa em cada par de fios. Agora nós vamos falar sobre a pinagem dos fios, né? Como que a gente deve colocar esses fios dentro do conector. Então, ó, pinagem significa descrição de todos os pinos num circuito integrado, juntamente com suas funções e sinais. Bem, a norma EATIA 568B prevê 2 montagens para os cabos denominados T568A e T568B. O que isso quer dizer? Bem, gente, existe um órgão, né, que é a Associação de Indústrias de Telecomunicações, e ela que dita padrões sobre pinagem dos cabos, e ela fez uma revisão da norma original, que é uma norma que foi criada, lançada no ano de 2001. Então, essa revisão ocorreu no ano de 2004 e o nome dessa norma se tornou EATIA 568B. Nessa norma, ele prevê 2 tipos de pinagem para o cabo de par trançado. Esses 2 tipos de pinagem são chamados de 568A e 568B. As 2 montagens são totalmente equivalentes em termos de desempenho, né? Então atingem as mesmas velocidades, cabendo ao montador escolher uma delas como padrão para sua instalação. Antes de eu explicar aqui, né, o que são essa pinagem, eu vou falar só um pouquinho das 2. Geralmente, quando a gente escolhe uma norma, um tipo de pinagem para ser utilizada numa rede, você utiliza a mesma em toda a rede, para evitar, né, uma despadronização e evitar também que, se o funcionário da rede responsável for trocado, outro funcionário não ficar perdido com relação àquilo que foi utilizado. Então, uso o mesmo padrão em todo o cabeamento de rede. Então, vou mostrar aqui para vocês o que é pinagem. Pinagem é colocar os fios em ordem dentro do conector, de forma que eles consigam transmitir as informações que são transmitidas nos cabos. Então, aqui, olha, nós temos os 2 padrões ditados pela norma 568B. Temos o padrão T568A e T568B. Vamos observar no que eles se diferem. Observem que o conector utilizado pelo cabo de par trançado, que é o conector RJ45, é um conector que tem como se fosse um espaço específico dentro dele para cada um dos fios. Então, a gente pega esse conector, olha para ele de frente, ele tem uma parte douradinha aqui em cima, e quando você olha para ele de frente, você começa a contar essas posições da esquerda para a direita. Então, contando de 1 até 8. Então, contando de 1 até 8, você tem que posicionar os fios dentro desse conector, nessa ordem e usando as mesmas cores de um desses padrões. No caso, se for usar o padrão 568A, que é um dos mais usados, você tem que colocar o fio primeiro, o fio branco-verde, verde, branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco-marrom e marrom. Se a gente for usar, né, a configuração 568B, é só lembrar de trocar o par verde pelo par laranja. Então, aonde estava branco-verde, ficou branco-laranja. Aonde era verde, ficou laranja. E aonde era branco-laranja, ficou branco-verde. Azul permanece na mesma posição, observem, ó, o azul está lá na posição 4, aqui também ele continua na posição 4.
branco-azul na mesma posição. Aí aonde tinha o laranja passou a ser o verde e aonde é o branco, marrom e marrom continuam na mesma posição. Então, a pinagem 568A, que é a mais usada, né? Como que fica os fios com relação à polaridade? Então, o par branco-verde é o de polaridade positiva, o par verde de polaridade negativa. Eles são o par responsável, né? Eles são os dois fios responsáveis pela transmissão das informações. Já o par laranja é responsável pela recepção. O par branco-laranja, ele é de polaridade positiva e o laranja de polaridade negativa. O par azul e o par marrom, quando a gente utiliza categoria 3 e categoria 5, que utiliza 10 megabits por segundo e, respectivamente, 100 megabits por segundo de taxa de transmissão, esses dois pares não são usados, que é o par azul e o par marrom. Se a gente for utilizar uma velocidade de 1000 megabits por segundo, né, no cabo CAT5E ou CAT6, aí todos os fios vão ser usados, como a gente já explicou anteriormente. Então, é interessante manter o mesmo padrão em toda a rede. Então, se você optar por usar a pinagem 568A, usa em todos os cabos da sua rede. Se você usar 568B, use em todos os cabos da sua rede, tá? Não fica usando um e outro, não. Cabo pino a pino. O que é um cabo pino a pino? É o cabo normal que liga o computador até um hub ou até um switch. Esse que é o cabo pino a pino. Os mesmos fios que estão na ordem em um conector, eles também vão ficar na mesma posição na outra ponta do cabo, no outro conector. Então, é um cabo que liga o computador ao hub ou o computador ao switch, ou um cabo que liga apenas dois computadores. Se você tiver em casa dois computadores, não tiver um hub nem um switch, se for apenas dois, você consegue interligar um no outro diretamente, né? Para isso você tem que ter placas de rede nesses computadores e fazer com que eles trabalhem em rede, usando apenas um cabo entre eles. O cabo pino a pino usa a mesma configuração nas duas pontas do cabo, é o que a gente já falou. Bem, pessoal, então nós vimos que o cabo pino a pino, ele é responsável pela ligação de computador ao hub ou switch. O hub ou switch, ele faz o seguinte, ele faz um cruzamento interno, né? Ele conecta os sinais que estão saindo das máquinas transmissoras às entradas de dados das máquinas receptoras e vice-versa, para que a comunicação possa ser estabelecida. Isso é chamado de cruzamento, ou seja, crossover. Então, o hub ou switch é responsável por cruzar os cabos, os fios, dentro do próprio equipamento. Então, olha só, vamos imaginar, lá no computador transmissor, o par verde é que está levando a informação. Chegou dentro do hub ou dentro do switch, ele passa aquela informação para o par laranja, para que chegue a informação no computador receptor. Se no computador receptor está enviando a informação no par verde, o hub converte isso para o par laranja, para que seja recebido no computador transmissor. Então, ele sempre vai fazer esse cruzamento, cruza a entrada de um com a saída do outro. Sem o crossover, sem o cruzamento interno dentro do hub ou dentro do switch, a comunicação não seria possível, já que os micros tentariam transmitir dados para a saída de dados dos demais micros e não para a entrada de dados, como é o correto. Bem, gente, o hub ou switch faz o cruzamento interno. Então, por isso que surgiu a necessidade de criar um cabo que faz o cruzamento externo, sem o uso do hub ou switch. Esse cabo é chamado de cabo de crossover. O que é o cabo de crossover? É um cabo de par trançado normal, numa ponta usa a configuração 568A e na outra ponta usa a configuração 568B. Com isso, né, o par verde que está levando informação é trocado para o par laranja que recebe, e assim por diante.
Então, olha, o cabo de crossover é o cabo que faz o cruzamento externo, ou seja, interliga a saída de dados do primeiro micro à entrada de dados do segundo micro e vice-versa. Então, podem observar que aonde está a par verde, que leva a informação no computador A, vai ser o par laranja que recebe no computador B. Então, olha, aonde é laranja aqui recebendo no computador A, vai virar receptor aqui no computador B e assim por diante. Então, o cabo de crossover, a gente já explicou, é só fazer numa ponta a configuração 568A e no outro conector a configuração 568B. Ou seja, troca o par verde pelo par laranja. Lembrando, gente, que é um cabo de crossover para trabalhar numa rede que trabalha com 100 base T. O que é a rede que trabalha com 100 base T? Velocidade, né? Taxa de transmissão de 100 megabits por segundo e distância máxima de 100 metros. Qual o cabo que trabalha com essa taxa de transmissão? É o cabo de par trançado, categoria 5. Então, categoria 5 é só trocar o par verde pelo par laranja, você já confeccionou o crossover. Só que se você tiver um cabo categoria 5E, CAT5E, trabalhando numa rede com velocidade de 1000 megabits por segundo, aí você vai ter que fazer duas alterações. No computador, numa ponta, você vai usar 568A e na outra ponta 568B, mas fazendo duas trocas. Troca o par verde pelo par laranja e troca também o par azul pelo par marrom. Lembram daquele detalhe que na rede que trabalha com 1000 megabits por segundo, todos os fios são responsáveis por levar e trazer informação? Então, agora nós temos dois par levando pedaços dessa informação, que é o par verde e o par azul. E o par laranja e o par marrom ficam responsáveis por receber pedaços da informação que foi enviada. Então, olha, para ligar dois computadores sem uso de hub ou switch, a gente utiliza o cabo de crossover. E para ligar hub com hub, ou switch com hub, ou switch com switch, como que a gente faz? Bem, nos hubs ou switches, eles têm o número de portas que é utilizado para ligar os micros e também tem uma porta especial que é chamada de porta uplink. Cada uma dessas portas aqui usadas para ligar os micros, elas fazem cruzamento interno. Já a porta uplink não. Então, o que a gente tem que pensar? O cruzamento que é feito nessa porta interna é cancelado pelo cruzamento que é feito na outra porta interna do outro equipamento, né? Então, é necessário o uso do crossover que faz o cruzamento externo para que esses equipamentos sejam ligados. Então, aqui tem um cabinho de crossover. Agora, como as portas uplink não fazem esse cruzamento, se eu for utilizar as portas uplink, eu já posso usar um cabo pino a pino, um cabo normal, tá? Então, ó, lembrando, porta normal usa cabo de crossover, porta uplink usa cabo normal. Conector usado, né, no cabo de par trançado, eu já disse para vocês, é o conector RJ45, aqui tem um modelinho dele, olha. Aqui tem ele, né, separadinho do cabo. Então, ele fica geralmente nessa posição, a parte dourada para frente. E eu olho a posição dos fios sempre da esquerda para a direita, igual como a gente escreve. Nós temos também o conector fêmea, RJ45. Esse conector fêmea serve para me ligar um cabo a ele e deixar na parede, né? Para que no futuro esse cabo seja conectado a um cabo com conector macho e leva até o computador. Então, esse cabo é para um ponto de rede que a gente vai fazer, a gente fala que é um ponto offline, é um ponto que não é utilizado, só é utilizado quando é necessário. Então, a gente usa para isso, né, o RJ45 fêmea. Observem que esse modelinho aqui, olha, eu tenho que observar também a categoria do cabo que eu escolhi para utilizar. Então, o mesmo conector tem que estar com a mesma categoria que o cabo. Observe que depois que você faz o conector fêmea, você pode colocar um espelho em volta dele, olha, para ele ficar na parede bonitinho, igualzinho, né, nos interruptores que são utilizados aí pelo sistema elétrico, ok?
E o que é um patch cord? Bem, gente, um patch cord também é um cordão de ligação ou simplesmente um cabo de rede. É o cabo de par trançado normal, com conectores nas pontas, só que esses conectores já vêm de fábrica. E eles usam uma capinha protetora, aqui, olha, que dá uma maior sustentação nesse conector e diminui, né, os danos que são causados na hora de ficar plugando e desplugando esse conector nos micros. Então, é um cabo um pouco mais resistente. A gente compra ele já pronto, sem ter que fazer o conector, só que ele vem com uma metragem muito pequena, geralmente é de 1 a 3 metros. Eles são muito usados para poder interligar hub com hub, ou hub com switch, ou switch com switch, tá? Porque você precisa de uma distância curta para fazer essa ligação. Se for para ligar uma máquina a um hub ou um switch, aí a gente tem que confeccionar o conector de rede e usar a distância recomendada pelo fabricante, que é de até 100 metros. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!